E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso primeiro episódio de 2023 do InvestCast Edu. Eu sou o Wesley. Fala galera, tudo bem com vocês? Feliz ano novo aí. Seja um 2023 ótimo para todos nós. Amém. Amém, né? Que a gente Esperamos. possa lidar de forma inteligente com as nossas decisões, principalmente aqui, né? Nós vamos tentar auxiliá-los, Isso. dando ideia, levando conteúdo, falando bastante sobre o mercado financeiro e todas as suas particularidades. Eu sou o William. Aqui estaremos ajudando na parte financeira, né? É isso Fazer aí? investimentos, coisas do tipo. Falando sobre economia, falando Exato. sobre aulas, dando bastante aulas, Isso. Vai ter entendeu? coisa muito boa aí. Vamos. Tanto, aulas um pouco mais extensas aí, né? Com um curso que a gente está pensando em lançar mais para frente. Isso aí já está sendo desenhado, já Isso. temos alguns módulos realizados, já Inscritos. escrito pelo E nosso produtor escondido. As parcerias que nós estamos realizando aí para trazer um conteúdo bacana para vocês. Um conteúdo tanto na parte mais fundamentalista, até na parte mais técnica, operação Aham. mais galera do trade, a galera das OPs. Vamos lá. Geralzão aí mesmo para ajudar o pessoal. E pro primeiro tema, acho que o assunto é bem relevante agora no início do ano, é imposto de renda, Sim, mas a gente vai falar mais, né, do imposto de renda voltado na parte de é investimento, isso né, aí. William? Falar sobre como que é a declaração, como que funciona a cobrança de imposto de renda para alguns ativos. Nós não somos expert nesse assunto, certo? Não somos contadores, eu sou economista, mas a gente entende e consegue levar aí informação para que as pessoas possam Uhum. entender e iniciar ali o processo, né, de declaração. Ainda não foi definido, a gente ainda não, nós não temos as regras, entendeu? Referente à parte da declaração do imposto de renda do referente ao o ano 2022, né, que é Aham. sempre assim, a Isso. gente declara no ano de 2023 tudo aquilo que aconteceu no 2022. No É ano isso aí. passado. E vamos lá. Para início, né, o imposto de renda, ele é, vamos falar assim, então de início, todo investimento, tanto renda fixa quanto então, para início, todo investimento, renda fixa, variável, né, Uhum. qualquer tipo, tem imposto de renda embutido nele? É cobrado à parte? É cobrado na hora do investimento? Como que é essa parte de Tá, vamos cobrança, lá. William? Não são todos os investimentos que têm a cobrança, né, Uhum, do imposto de renda. Você tem nos investimentos de renda fixa alguns ativos que são isentos, e nos investimentos de renda variável você tem, alguns que são uma parte deles são uhum, isentos, vamos dizer assim, que é o caso de fundo imobiliário. O mercado acionário tem uma isenção dependendo do volume de venda que você realiza dentro do mês. Assim, já na renda fixa, tem ativos que você não paga o imposto de renda, certo? Tem ativos que não paga, que a pessoa física não paga imposto de renda, mas a pessoa jurídica vai pagar. paga. Então, a gente vai Uhum. falar um pouco sobre isso, gente. Acho que é legal falar sobre renda fixa, ações, fundo de investimento imobiliário, No geral, no né, mesmo. geral, passar por esses temas, e aí a gente consegue, dentro de cada um, ir quebrando isso um pouco mais, entendeu? Certo. Puxando de renda fixa, é um investimento que eu pago IR, qual que seria? Então, você vai pagar CDB, você vai Uhum, ter tributação. Nos títulos do Tesouro, você vai ter imposto a ser pago. Aí você tem na poupança, é um título que é isento de imposto de renda. uhum. LCI e LCA também são isentos de imposto de renda. Aí é legal falar o seguinte, vamos lá. A isenção do imposto de renda não quer dizer que você não tenha que fazer a declaração, Boa, tá? boa, isso é Você é importante. obrigado a declarar. Uhum, Você não paga imposto, ou seja, eh, investimentos não são bitributados. O uhum, que isso quer dizer? Começando assim, aí, de início. Quando você coloca lá 10.000, R$ 100.000, você aplicou R$ 100.000 ali no CDB, certo? Você só paga imposto, só é cobrado imposto de renda sobre o seu lucro. Sobre o certo. valor que você colocou, não é cobrado imposto de renda, tá? Porque se fosse cobrado sobre o valor que você colocou, estaria Uhum. sendo bitributado.
Por quê? Porque você já foi tributado lá atrás. Quando Aham. você trabalhou e ganhou o seu dinheiro, ali Já você já é teve o tributado, sim. certo? Quando vamos imaginar assim, a pessoa que trabalha registrado, certo? Ela trabalha registrado, chega no começo do ano agora, as empresas vão começar a liberar aquele informe de rendimento. Aquele informe de rendimento tem lá o valor que você recebeu durante o ano Uhum. todo, tem o valor que você recebeu referente ao 13º, e se você olhar mais umas páginas para baixo, vai ver o que você já pagou de É, imposto de tem renda. todas as deduções ali, né, Tem todas as certinho. deduções ali, tudo bonitinho. Aí, esse dinheiro que você ganhou no ano, você foi lá, pá, economizou, foi guardando um dinheiro, chegou e aplicou essa sobra das Uhum. suas receitas, entendeu? Em investimento. É. Colocou lá numa poupança, ou num CDB, ou numa LCI, ou no mercado acionário, que seja. Os ativos que cobram imposto de renda só vai cobrar sobre o lucro. Uhum. É somente sobre o lucro e não sobre todo o valor que você tem aportado. Se você colocou R$ 100.000, ganhou, sei lá, R$ 15.000 no ano de 2022, você só vai ser tributado em cima dos Dos 15. 15 e não em cima dos 115. Os 100 mil que você iniciou não é cobrado imposto. Uhum. Só em cima dos Do lucro que 115. você teve ali. Só em cima dos 15, perdão. Aí já dando uma pitadinha na parte de quem dá na renda variável, tive prejuízo, cobra? Não, se você teve prejuízo, é óbvio que você não vai É. ser cobrado imposto de renda, mas mesmo assim você tem que fazer a declaração, Uhum. tá bom? Então essa é a parte mais importante. Só cobra sobre o lucro e mesmo os ativos isentos, você é obrigado a declarar. Não Certo. vai ter cobrança, não vai pagar. Porque tem muitas pessoas que pensam, mas eu tô lá declarando não vai gerar para me pagar, não vai gerar uma DARF lá no final da minha declaração? Não. Não. Por quê? Porque os locais a qual você vai preencher isso Uhum. já são locais estabelecidos, que já mostra que é para opções ali, né, na sua declaração que são isentas de imposto de renda, Uhum. então não vai gerar cobrança daquilo sobre a sua declaração. Por Legal. quê? Geralmente quando o pessoal vai fazer a declaração, e começa a fazer a declaração, lá chega lá no final, eu tenho tanto a pagar. Tá Aham. bom, esse tanto que você tem a pagar é sobre as outras coisas. Você recebeu acima e descontou menos, Uhum. entendeu? É isso aí. Não tem nada a ver com seus investimentos. Os seus investimentos, você declara ele nas opções corretas, declarando ele nas opções corretas, você já vai ser isento de imposto de renda, Ele tá já bom? vai. Isso Bom. para os ativos que são isentos, que Aham. são o quê? A poupança é um ativo isento de imposto de renda, certo? LCI e LCA, já que a gente está falando aqui no mundo mais de renda fixa, também são isentos de imposto de renda. Então, o lucro que você tem em cima desses ativos não gera imposto para você pagar. E não desconta, tá? Porque Uhum. aí também um outro ponto. Existe imposto a qual você é obrigado a pagar a DARF. Sim. E existe imposto que já são retidos na fonte. Já quando você recebe o lucro, ele já Já é descontou tirado. a parte do imposto de renda, Aham. tá bom? E como que funciona isso? Quais são os ativos que eu tenho que pagar? Ativos de renda variável. Uhum. Ativos de renda variável, o investidor tem a obrigação de fazer a declaração. Ele fazendo essa declaração, é ele que paga. Ponto. Ativos de renda fixa, eles são já isentos na fonte, certo? Uhum. Por exemplo, um CDB. O CDB ele já é isento na fonte. O CDB, a LCI, LCA, até o RDB, quando você recebe agora no começo do ano, investidor, olha lá. Agora no começo do ano, você vai receber da sua corretora um informe de rendimentos muito parecido com o informe de rendimento que você recebe da empresa. Uhum. Falando lá o quando que você entrou, qual que foi o volume que você aportou, quanto que você ganhou e quanto foi retido na fonte. Essas opções de investimentos, certo? CDB, LCI, LCA, elas já são retidas ali. Os LCI e LCA não, porque já são isentos de imposto de renda. O CDB, você não tem que pagar imposto. Você já tirou direto Já lá da já foi fonte, né? tirado de forma automática, Uhum. entendeu? Você não tem que: eu vou pagar, eu vou lá declarar, eu vou gerar uma DARF". Não, isso aí já foi, já descontaram de você. Quando você vê aquela rentabilidade lá no seu informe de rendimento, ele já foi Já é descontado, livre, né? já é Que já é o livre, livre que você tá pegando já é o mesmo, né? livre que você está pegando, já está descontando de você. Aham. Então é de novo, não é que eles são isentos, você está pagando o imposto, é que ele já desconta de você de forma automática.
entendeu? É Quando bem o você... que acontece do salário, É isso né, aí, de CLT, no caso. é isso aí. Já vem seu salário ali, todas as deduções dos impostos já tá ali, o retido na fonte já foi. É isso aí. Então, quando você receber agora essas informações, você vai lá fazer a sua declaração, Uhum. entendeu? Não tem que gerar uma DARF para Nada do você tipo. pagar, porque já foi descontado. Isso aí, referente a esses ativos de renda fixa que nós comentamos, entendeu? E essa tributação que é cobrado, ela varia a porcentagem de tributação de acordo com o seu lucro ou é fixa? Não, ela varia com base no tempo que você está aplicado. Pelo tempo, É, então. por exemplo, quando você... Imagine o seguinte, que você colocou numa opção de investimento de 3 meses. Certo. Você colocou ali, escolheu o CDB, aplicou no CDB, daqui 3 meses ele liberou para você. Quando ele liberou lá para você, ele já liberou, já recortando, já Aham. tirando aquela parte do imposto. Tanto é, quando você está numa corretora, você pode pedir para a corretora, o banco, te mandar o fechamento do seu mês, certo? Mandar a Certo. sua posição para Uhum. saber o que você está investindo ou não. Você vai ver que ele tem duas coluninhas: lucro bruto e lucro líquido. Uhum. Qual que é a diferença de um para o outro? Justo. Uhum. Imposto. Um está sem a cobrança do imposto e o outro está com a cobrança do imposto. Legal. Então você já consegue acompanhar. Quando você chega no prazo de vencimento do seu CDB, certo? CDB você paga imposto de renda. Não que você pague, ele já é descontado de você. Uhum. Você vai ver, o meu lucro bruto é tanto e o meu lucro líquido é tanto, porque já descontou o meu IR. Aí o que que você vai fazer? Você só vai informar o quanto você investiu e o quanto você ganhou na sua declaração de imposto de renda. Sim. Você está entendendo? Você não faz uma apuração mensal, que nem é para o mercado de bolsa, que a gente vai falar mais adiante. Certo. Beleza? Então é muito simples. Chega um informe de rendimento, abre lá o sisteminha da Receita, que eu acho que eu vou até fazer um vídeo disso. A hora que liberarem o sistema, tiver tudo ok, Mostrar eu ali vou onde que mostrar, faz. fazer um vídeo Legal. mostrando onde é que você faz a declaração, tanto para a parte de renda fixa quanto para a parte de renda variável. Entendeu? É desse jeito, é assim. Então, o que muda na parte do que você me perguntou, voltando na questão, é o tempo. Uhum. Porque se você aplica até 6 meses, é uma taxa, 22,5% do seu lucro. 22,5% do seu lucro, 22,50%, né? É o teto, né, O- também. É, isso aí, é o maior. Uhum. Depois de 6 meses a um ano, aí essa alíquota cai para 20%. Então, se você Certo. colocou numa opção de investimento de 6 meses, você vai pagar 20% do seu lucro. De um ano a dois, aí essa taxa cai para 17,5%, certo? E acima de 2 anos, aí a menor alíquota para os ativos de renda fixa e fundos de investimentos, que é 15%. Legal. Entendeu? Beleza? Uhum. Aí, menor do que isso, você tem a menor alíquota que você tem. Mercado acionário vai ser a mesma coisa. Para Uhum. swing, 15%. Aí, previdência, acima de 10 anos, você cai para uma alíquota de 10% sobre o seu Nossa. lucro, entendeu? Já é bem longo prazo, né? Bem longo prazo. Então, 10 esse é anos. um ponto favorável da Previdência, que Uhum. como você está pensando em muito tempo, seu investimento de 15, 20, 30 É. anos, então aí você tem a menor, vai fazer uma diferença gigantesca você pagar 10% ao invés de 15 em trocentos anos, entendeu? E a previdência também, ela é debitada mensalmente, fala É porque a assim, ou ela Previdência, só no a vencimento? Previdência ela é um fundo de investimento. Certo. Ela é um fundo de investimento com uma alíquota diferenciada. Uhum. Então, o fundo de investimento, ele também é descontado de forma direta, entendeu? É, É diariamente, né? Vamos falar assim, que a é, porcentagem é que é. assim, a Previdência, ele tem duas formas que você pode escolher na hora de que você Ah, faz o tá. investimento. Uhum. Ele tem uma tabela regressiva e uma tabela progressiva. E aí vai depender ali como que do seu planejamento, Uhum. de qual tipo, se você quer um PGBL, VGBL, tem algumas outras coisas que você entra ali na análise, Sim. mas basicamente você pode ir pagando isso de tempos em tempos, tipo todo mês vai já descontando, você chega e faz um único desconto lá no final, entendeu? Ah, tá. Então é um pouquinho diferente a parte de previdência, a gente teria que fazer um podcast só sobre isso, porque entra outras coisas. Mas pensando como fundo de previdência, é muito parecido com um fundo de investimento comum, entendeu? Entendi. Entendi. Beleza? Bom, então renda fixa, né? Por essa Uhum. parte, tem os ativos isentos e tem os ativos que é descontado direto da fonte, É isso aí. certo? Para renda variável, como que Mas fica? acho que é legal a gente só comentar uma coisa. É, o fundo de investimento,
Tá. Antes de falar de renda variável, não, vou deixar fundo de investimento no final porque vai surgir alguma dúvida Deixar na um cabeça da capítulo pessoa. especial aí. É, porque vai ter algo bem bacana. Tá. Na renda variável a gente tem ali ações e fundos imobiliários, tá? Basicamente. Vamos falar assim. Então vamos falar, separar ações e depois a gente vem para fundo imobiliário. E fundo imobiliário também tem suas particularidades que são diferentes do mercado acionário. Certo. O mercado acionário ele é meio que dividido em duas situações. Você, principalmente aqui no Brasil, a gente tem, no mundo, a gente tem muita gente operando no day trade. Uhum. Compra e venda de ativos dentro do mesmo dia. A alíquota para quem faz o day trade, para quem opera na posição, no swing trade, é o que fiquei mais de um dia, fiquei de um dia para o outro, uma semana, um mês, anos, existe um valor diferente. O trade, certo? O cara que faz o day trade, o trader, ele paga uma alíquota maior. Ele paga 20% do lucro que ele teve. Uhum. E o swing, o cara que fica posicionado, fica mais tempo com aquele ativo, ele paga uma alíquota menor, que é 15% sobre o lucro. Tá? Aí existe um ponto. Para quem está no swing, você tem uma isenção do imposto de renda até vendas que totalizam 20 mil reais dentro do mês. Certo. Então você comprou lá, putz, 100 mil reais de ações. Uhum. Aí chegou, agora em janeiro, vou colocar dezembro. Não, vamos imaginar que a gente está em janeiro. Comprei 100 mil reais dia 2 de janeiro, comprei 100 mil reais de ações. Uhum. Chegou dia 31 de janeiro. Ou 30? 31. 31. Não Chegou tá 30. continha Eu na também mão. faço isso. Esse aqui dá bom. Chegou 31 de janeiro, eu vendi as ações. Se eu vendi 20 mil reais de ações, vendi exatamente 20 mil, contado ali minha venda, minha boleta deu 20 mil. Certo. Eu tive 5 mil de lucro, eu não pago imposto. Por quê? Porque minha venda dentro do mês foi 20 mil reais. Se eu tivesse vendido 20 mil reais em 1 centavo, eu já vou pagar o imposto que é 15%. Uhum. Então, não é numa única operação. Eu posso ter vendido um pouco dia 5, um pouco dia 10, um pouco dia 15, dia 25, um pouco dia 31. Esse somatório Ah, tá. Então, o somatório da sua movimentação é mensal, isso aí. se bater acima de 20, Você vai pagar um imposto de 15%. tá? Independente do seu lucro, se teve lucro ou não. Não, independente do lucro. Se você ganhou 1 centavo. Mas Não, movimentou aí 20? tem uma outra isenção. Se eu não me engano, é até 10 reais de lucro não cobra. Até 10, 15 Acho que reais. até 10, Acho que é até 10 reais, né? Se não DARF mudou a abaixo regra. de 10 É, não cobra. DARF abaixo de 10, o governo fala nem quero. É. Entendeu? Então, é isso. E aí, se você vendeu acima de 20 mil reais dentro do mês, você paga. Aí existe a diferença da renda fixa. Quanto à renda fixa, você não precisa pagar. Já desconta automático. Você só faz a declaração lá no ano seguinte. Na renda variável, você é obrigado a gerar uma DARF, fazer esses cálculos. No mês seguinte, por exemplo, a gente está falando em janeiro. Uhum. Eu vendi em janeiro, eu tenho até o último dia de fevereiro para Pra pagar gerar essa a DARF. DARF. Para pagar a DARF. Você vai ter que Tá, pra fazer o pagar. cálculo, Uhum. fez o cálculo, gerou-se essa DARF, aí você vai e paga. Isso o próprio investidor ele faz É por conta. obrigação dele. Ele tem que Ele tem que entrar fazer isso. no site site da Receita? Não é no site Da da Receita. corretora? Algumas Não. corretoras vão ter ali a calculadora do imposto de renda. Ah, tá. Aí você utiliza essa calculadora para poder fazer os cálculos. Entendi. Se você não quiser, você vai lá. É um cálculo meio complexo, porque tem que levar em consideração o fechamento, o preço médio do ativo, Uhum. certo? Que você comprou. Quando você compra uma ação, vem uma nota de corretagem, que é ali um resumo de quando você comprou, quanto que você pagou. Aí Como se ele vai fosse uma nota fiscal uma ali, nota né? fiscal, é isso. Essa nota fiscal vai te trazer uma informação que é o preço médio. Certo. O preço médio de compra. O IR é calculado sobre a venda dos preços médios, entendeu? Legal. Aí você fez essa venda, calculou, comprei por 20, vendi por 25, entendeu? Uhum. Teve aquele lucro ali, saiu da isenção, faz esse cálculo, gera essa DARF e é obrigado a pagar até o último dia do mês seguinte. Se você não pagar, o que acontece? Multa e juros. E esse troço vai ficando cada vez Vai maior com o rodando. passar do tempo. É. Você tá entendendo? Basicamente é isso. Uhum. Entendeu? Então é obrigação do investidor fazer essa Obrigação parte. do investidor. Não é obrigação do banco, não é obrigação do gerente, não é obrigação do consultor, não é obrigação de ninguém. É óbvio que você pode pagar para uma pessoa fazer isso para você, né? Então, o investidor tem que ir lá fazer essa operação e gerar a informação para poder fazer os pagamentos, entendeu? Certo. É isso. Aí o que acontece?
Vamos imaginar o investidor de bolsa no ano de 2022. Uhum. Janeiro ele foi lá, operou, teve lucro, prejuízo, ele foi lá, vendeu. Fevereiro ele foi lá, vendeu, teve prejuízo, março lucro. E aí todo mês ele vai fazendo isso. Vai fazendo essa continha. Aqui eu ganhei, aqui eu perdi. Aqui eu ganhei, aqui eu perdi. Aqui eu ganhei, aqui eu perdi. O bacana ele usa uma calculadora para fazer isso, tem um sistema que faz isso, que ele leva em consideração do primeiro ao último mês. Então, se você veio tomando prejuízo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, chegou ali, em julho, teve lucro, ele olha para trás, vê o que você teve de prejuízo e faz a compensação. Uhum. Então, você faz a apuração de forma mensal, mesmo que você teve prejuízo. Olha aí, ó, palavra diferente. Uhum. Declaração, uma vez no ano. Apuração, todo mês. Estou apurando para ver o que eu ganhei e o que eu perdi. Perdi, informo que eu perdi. Pô, ó, governo, perdi nesse mês. Perdi de novo, informo que eu perdi. Ó, governo, perdi esse mês. Ganhei, ó, governo, ganhei. Como eu tinha tomado 2 porradas, ó, tô compensando aqui, beleza? Governo, opa, beleza, Receita Federal, isso aí, tamo junto. Você tá entendendo? É basicamente isso. Aí chega agora, esse cara veio ali, operando, comprando, vendendo, comprando, vendendo. Chega no final chega agora na declaração, o que ele vai fazer? Ele vai informar, pegar tudo isso aí, vai informar na passagem. Sabe aquele documentinho que eu falei que a corretora ou o banco te entrega, que é o seu informe de rendimento? Isso. Ele também vê informação sobre as suas ações. Uhum. Então ele vai falar o quê? Que no dia 31 de dezembro de 2022 você tinha uma quantidade de ação. Você vai lá no sistema da Receita, vai colocar qual que é o código, qual que é a ação, entendeu? Vai fazer isso aí bonitinho para falar para a Receita. Ó, Receita, eu tinha 50 ações da Petrobras, tinha tantos da Vale, tantos do Itaú, tantos não sei o quê. E aí tem uma outra parte que é a BINHA, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, que é para você entrar com a informação da DARF. Aquela informação daquela apuração que você fez. Quando você faz essa apuração, gera um documentozinho, que é uma DARF, mostrando o quanto que teve de lucro ou de prejuízo, se você pagou ou não o imposto. Aí você vai ali dentro desses meses e vai preenchendo. Opa, em janeiro eu perdi tanto, coloquei aqui. Fevereiro eu ganhei, tá aqui. Papá, quanto que eu paguei, tá ali. Papá. Você tá entendendo? Então, cara, ele é muito intuitivo. Não é algo que fala, meu Deus. Pô, quando o cara vai trabalhar com opção, putz, aí o troço fica Aí mais complica demais. complicado. Aí, é muita nota de corretagem, o cara que trada, então Sim. fica um pouco mais complexo. Fazer o cálculo, por isso que é legal você contratar uma calculadora, sabe, um sistema que já faça isso para você, porque esse sistema pega essas notas de corretagem em PDF, velho, e já era. Aperta um botão, calcula e fala lá se tem que pagar ou não tem que pagar. Todo mês você faz isso. Para quem é operador, gente, vocês precisam fazer isso, senão... Tem um conhecido nosso, né? O Anderson, ele opera lá com robô. Direto eu vi ele fazendo. Dava final do mês, ele virava o mês, ele, ai, tem que tirar a DARF aqui, peraí. Ia lá, fazia, e eu acho que ele fazia tudo pelo sisteminha ali mesmo. É isso aí, porque tem vários sistemas, cara. Tem vários sistemas que você pode utilizar para poder fazer esses cálculos das suas notas de corretagem para gerar ali o imposto a pagar ou aquele prejuízo que você tem para poder compensar. Entendi. Tá? Isso a gente estava falando muito na posição. Day trade, gente, day trade não tem aquela venda de 20 mil, entendeu? E um outro ponto é o prejuízo que você toma no day trade, você não compensa na posição. Entendi. São coisas separadas. São coisas separadas. E vice-versa. Ganhei um monte de dinheiro no day trade, mas perdi pra caramba na posição, cara. Não tem o que fazer. Tipo, a nível, você não compensa isso, você vai ter que pagar. Sim. Porque, putz, eu tô perdendo aqui, então eu não pago imposto, mas eu vou ter que pagar no outro onde eu tô ganhando. Só que na hora que eu faço o fechamento da minha carteira, eu tô no prejuízo, porque o que eu ganhei no day trade não compensou o que eu perdeu, e aí você ainda tem que pagar imposto no day trade. É foda, né? Então o day trade eu vou pagar 20% do lucro que eu tiver dele, independente se eu operei todos os dias. Vendendo e comprando. Comprando e vendendo no mesmo dia, ou vendendo e comprando, né? Dependendo da operação. Aí no final eu faço a apuração toda, se eu tiver o lucro, eu vou... É isso aí. E o legal dessas calculadoras, se você coloca, ele vem olhando, porque a nota de corretagem ela é padronizada para todas as corretoras. Sim. É tudo a mesma coisa. Aí esse sistema, geralmente eles meio que olham, né, aquela informação,
sabe esse sistema que vão olhando as informações? Uhum. E aí ele apura. Quando ele olha que você, por exemplo, comprou Petrobras, só que naquela nota não tem venda da Petrobras, e tem uma nota da venda da Petrobras no dia seguinte, ele já reconhece que não é day trade e já gera. Ah, já Pô, é tiro. Ó, é bacana. bom, hein? Ô, Facilita. Imagina você ter que ir ali olhando e. Nossa, cara, quem faz muita operação não tem como. não tem como. Putz, é tipo, você tá maluco, o cara vai sofrer um absurdo. O cara vai passar um baita tempo, passaria um baita tempo só fazendo cálculo. Seria um dia você operando, outro dia você fazendo apuração. Um dia você operando, outro dia É fazendo isso. operação. Um dia eu faço Apuração. operação, um dia eu Porque faço senão operação. não ia aguentar. É isso, cara. E para fundo imobiliário? Fundo imobiliário fundo imobiliário tem duas situações. Uma é o valor. O fundo imobiliário ele é isento de imposto de renda sobre o que você ganha de aluguéis. Certo? Sobre o que você ganha de aluguel. Uhum. Só que o fundo imobiliário ele é negociado em bolsa. Então você vai lá e compra, que nem você compra ação. Abri o código do fundo imobiliário aqui no Home Broker, fui lá e comprei 100 mil reais de vários fundos imobiliários lá. Beleza. Comprou hoje. Beleza? A gente tá gravando no dia 5 de janeiro. Uhum. Comprei no dia 5 de janeiro. Chegou lá no dia 31 de janeiro, eu vendi tudo que eu comprei. Se você teve lucro aí na venda daquilo que você tinha comprado, aí você paga imposto. Tá. Certo? Você paga quanto? É a mesma alíquota lá do day trade, é 20%. É diferente, não é que nem a posição Uhum. do swing. Só que, de novo, você paga porque você teve lucro na venda e não que você teve lucro dos aluguéis. Ah, São entendi. duas situações. Você comprou, vendeu, teve lucro nessa venda, paga o imposto. Tem aquele critério de isenção de 20 mil que nem ações? Não. Então, se eu comprei por 1.000 e vendi por 1.001, Vai se pagar eu tô pagando. 20% nesse 1. Centavo aí nesse 1 você vai pagar. Uhum. Entendeu? Independente do time, você vai sempre pagar e não tem aquele valor mínimo. Só que ele tem o lucro que você recebe, que é o aluguel. Todo mês pinga na sua conta um dinheiro vindo do aluguel desses fundos imobiliários. Esse valor você é isento de imposto de renda. Esse valor você só faz de novo, você tem a obrigação de fazer a declaração, mas sobre esse cara Não sai você imposto. não paga. Não debita de forma automática na fonte, que nem aqueles ativos de renda fixa, e você não é obrigado a fazer DARF para poder fazer o pagamento disso, entendeu? Certo. Você vai receber lá os informes de rendimento, chega lá na declaração, coloca lá na onde é isento de tributo, preenche, deixa bonitinho para você informar que você teve aquele lucro. Aí, mas e na venda? Na venda é que nem ação. Vendeu dentro do mês, Tem que paga, fazer. faz o cálculo, teve lucro, paga a DARF no mês seguinte. Fundos imobiliários, tá? Fundos Então, imobiliários. dando um exemplo de novo, se eu tenho 1.000, comprei dia 2 de janeiro, 1.000 de fundo imobiliário. Passou janeiro, acabou janeiro, peguei o aluguel, sei lá, 50, Certo. certo? Daí eu não pago nada. Nada. Eu só tenho que declarar lá. Você vai ter que declarar lá no ano Beleza. seguinte. Então, em fevereiro, se eu vender e tiver lucro, aí é cobrado. Se você vendeu, você tem que fazer aquele cálculo, mesmo se você teve lucro ou não. A apuração. O que vai acontecer é que se você teve lucro, gera uma DARF. Se você teve prejuízo, você vai deixar esse documentinho para ir lá naquela janelinha mês a mês, lembra? Informar Colocar que lá você... Legal. Colocar lá que você teve prejuízo, entendeu? Boa. Entendi. Essa é a parte, a particularidade de fundo imobiliário é que uma parte dele, os aluguéis você não paga, mas o lucro que você tem na venda do ativo, você paga. Tem que ter bastante atenção, né? Porque às vezes você vai diversificar aí seus investimentos, aí você tem lá, tem um CDB, tem um fundo imobiliário, tem um day trade aqui que eu tô brincando também, e vou deixar num robozinho alguma coisa. Chegar ao final do seu janeiro aí, se não prestar atenção, já era, dependendo do que você fez de operação aí. É bem isso. E isso é uma coisa que não passa, viu, pessoal? O leão vai vir pegar você Não, depois. já vai estar lá. É. Mas cara, mas não é muito difícil. É por isso que é aquilo que a gente sempre conversa, né? Não é tão simples, que nem eu sou muito contra aquela ideia de falar, o mercado acionário é para qualquer um. Não é. Ele pode ser para qualquer um.
mas ele tem particularidades, o mercado de renda variável tem particularidades, Uhum. ele tem alguns pontos de atenção que a pessoa precisa conhecer, precisa entender, precisa saber como que isso desenrola, como que ela faz direito certinho, porque senão ela vai acontecer assim. Na melhor das hipóteses, ela não toma prejuízo. Uhum. Na pior, ela toma prejuízo, ainda fica com medo, aí não entende, aí desiste, aí acha que o mercado foi feito para roubar o dinheiro dela, mas não é, que faltou um pouco de preparo, um pouco de conhecimento. Ela foi naquela ideia de que, vai lá, investe em compra ação, que nem o pessoal vive falando aí, compra, vai pro Nossa. mercado. Cara, não é assim, entendeu? Não é assim, porque esse tipo de propaganda, esse tipo de trabalho, Uhum. você pode afugentar uma Pode. galera que entra no mercado, quebra a cara e não volta nunca mais. É bem E isso vai falar mesmo. o que? Mercado acionário é só para safado, ladrão. Não, isso aqui não serve. Não, ali é só lugar para você perder dinheiro. Você imagina o cara, não entende dessa parte de imposto de renda. Aí ele chega lá, faz uma aplicação, toma porrada nenhuma, outra ele ganha um pouquinho, mas depois ele perde de novo e ele fica perdido com essa parte da declaração. Aí chega no final do ano, ele faz o balanço e ele teve prejuízo. Aí ele chega lá e ele ainda descobre que ele vai ter que pagar imposto por uma Nossa. operação que ele teve lucro no começo, no meio do ano, depois ele só teve prejuízo e aí ele ainda tem que pagar multa. Puta, esse cara vai ficar Desanima total. muito Ele vai ferrado jogar a da vida. culpa no mercado e Ele vai não que falar, ele não pô, é observou. isso, entendeu? E o cara tá, assim, ele não tá certo, mas eu entendo a frustração desse cara. Sim, Eu entendo sim. por que que ele fica frustrado, entendeu? Uhum. Porra, ninguém falou isso. Ele queira ou não, o cara ele é induzido a cometer esses erros. Uhum. Se ele Sim. fica assistindo esse monte de nego retardado falando que a melhor coisa do mundo, e não é assim. É um lugar muito bom. O mercado financeiro, o mercado de renda variável é muito legal. Mas você precisa conhecer, cara. Muito Precisa bom, mas tem que ter entender. conhecimento, né, Claro, ali claro. para Senão você vai lá e toma as uma partes porrada. burocráticas ali, É. tudo também, né? Então, pô, quantas pessoas você acha que tá ouvindo aqui a gente que sabe disso? Ah, pouquíssimos. Entendeu? Pouquíssimos. Tem gente que tá operando aí, tá com um débito enorme aí nas costas para trás de imposto que nem se liga, Nem cara. sabe. Nem sabe, entendeu? Por isso que a gente tá aqui, pessoal, tentando sempre, ó, o nome do canal, entendeu? Investcast. Edu, A de, gente não ensaiou isso. de educação. É isso aí. Fundos. Fundos de investimento. Por que que eu queria deixar fundo de investimento pro final? Hum. Aí a gente tem lá um fundo de investimento em ações. Como que é o modelo de declaração desse fundo? Como que você faz o imposto de renda? Você tá lá, Vai seguir minha educação? Será? hein? Ou não? Ou não? Aí você pegou agora. E aí, você? Vamos lá. Você investiu o seu dinheiro em um fundo de investimento em ações. Você vai pagar ele como uma carteira de ação ou você vai pagar ele como uma renda fixa? Como que será a forma de tributação? Boa pergunta. E agora? Chuta? Bom, vou chutar aqui. Eu pagaria igual ação. Errou. Ah, já era, rodei. Já era, já. Essa questão cai. Vamos lá. Mas eu faço apuração. Você. Também Não, não. também não. Porque o fundo de investimento não é você montando uma carteira, é uma gestão por trás da qual ela está captando o dinheiro Uhum. para investir na estratégia daquele gestor. Certo. Esse é o conceito do fundo de investimento. Uhum. Ele é gerado, o imposto é cobrado da mesma forma que você cobra na renda fixa. É uma tabela regressiva. Tá. Quanto mais tempo você fica nesse fundo, menos Menos. imposto você paga. Ele não é que nem você investiu num fundo de ações. Tá bom? A forma como você paga imposto é que nem renda fixa. 22,5, 20, 17,5, 15. Variando pelo Entendeu? tempo também. Hã? Variando pelo Varia tempo pelo também. tempo. Aí ele tem uma particularidadezinha ali. 2 vezes no ano, no último dia de maio, último dia de novembro, ele cobra uma taxa já, independente do time que você esteja. Por exemplo, fundos de longo prazo ele cobra 15%. Fundos de longo prazo ele cobra 15%. Em fundos de curto prazo, ele já cobra 15% do lucro que você teve no período. Por exemplo, isso se chama come cotas. Vamos Uhum. imaginar que você entrou em janeiro. Tá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Você está em fundos que ele é considerado, quando você pega lá o fundo, você olha se no nome dele, na descrição dele, ali, se a informação técnica dele traz se ele é um fundo de curto prazo ou um fundo de longo prazo. Uhum. Todos têm isso.
Você olha lá, é um fundo de curto prazo. Quer dizer que quando chegar, você começou a investir dia 2 de janeiro, quando chegar no último dia de maio, ele já dá um come ali no valor da cota, ele já abaixa o valor da cota para você, Aham. porque é um imposto que ele já está meio que assegurando que você vai ter que pagar. Certo. Você está entendendo? Isso no último dia de maio e no último dia de novembro. Isso é o que eles chamam de come cotas. É uma adiantação, é um adiantamento, Uhum. certo, do tributo que você vai ter que pagar. Entendeu? Por isso que ele coloca ali de 20% e 15%. Por exemplo, você está no fundo de longo prazo, ele já cobrou 15%. Uhum. Só que você está 6 meses. Quer dizer que ele já te adiantou 15, mas você ainda vai ter que pagar 7,5 se você sair em 6 meses, porque lembra que é 22,5? Por Aham. isso que ele te cobra 15, porque 15 é a menor alíquota. Se você ficou 2 anos, na hora que você sair já foi cobrado. Entendeu? Certo. Já, Uhum. então é mais ou menos essa é a ideia do Come Cotas, entendeu? Ele vai cobrar ali de você, só em fundos de investimento que tem isso, Uhum. tá bom? É a particularidade. Mas, entra nisso, por mais que você está num fundo de investimento em ações, ele cobra uma tabela regressiva. Ele não é que nem ações que você tem que ir lá pegar a nota de corretagem, porque não é você. Lembra, não é o seu dinheiro, só o seu dinheiro que está lá, é o dinheiro de Verdade. você e de um monte de gente, e não é você que está boletando. A boleta não está saindo no seu nome. A boleta de compra e a boleta de Uhum. venda daquele ativo está saindo no nome no CNPJ do fundo. É, isso. Você está entendendo? Então você, como investidor naquele fundo, você paga a tabela regressiva do imposto de renda, entendeu? Com essa particularidade do Come Cotas aí 2 vezes no ano. Aham. Tá legal. Diferente. Mais um detalhe. Mais um detalhe. Não é No, só, no não é mundo, só investir, né? Tem no tudo por trás mundo ali. de detalhes. Mas Ai. é tranquilo, cara. É, sim, com certeza, tranquilo. É, com o passar do tempo, vai se assimilando, vai É. entendendo isso e Você, vai. ó, pessoal, se vocês não quiserem dor de cabeça, ó, deixa com ele, né? Paga pro consultor, fala, ó, toma aí, se vira, só me dá resultado e pronto. Cara, é muito mais simples, né? Nossa, Puta, demais. agora eu vou, Eu ia fazer isso. agora é fazer uma merchandising lá Vai, pra outra vai, empresa lá pra Altos. vai pro jabá agora. Agora vamos pro Jabá. É muito mais simples. Óbvio Nossa, que tem ali demais. um custo. Mas, cara, se a galera entender, tipo, olha só, quando você contrata uma pessoa para fazer o trabalho para você, ela tem que ficar olhando isso, ela tem que ficar responsável por todo esse tipo de coisa e ainda te trazer resultado. Isso. Porque se não te trazer resultado, não faz sentido você tá pagando pra uma pessoa fazer um trabalho para você que tá te dando prejuízo, né, velho? É. Então, Se é pra dar prejuízo, deixa que eu faço, né? Pô? Porque se eu for fazer errado, eu faço. pô, é isso. Então, é muito mais simples, cara. Muito Sim. mais simples, muito mais tranquilo, sem encheção de saco. É Ah, isso aí. vou até contratar o William aqui. Contrata, vai Aproveitar lá. aí e falar, Altos William, tá? Finance. Ajuda nós aí, por favor. Ai, ai. Só deixar uma mensagenzinha. Quero falar com o William da Altos Finance. A gente entra em contato. Isso aí, isso aí, isso aí. É isso? É isso, acho que deu para tirar algumas dúvidas. Certo. Comecinho de ano aí, né? Aproveitando o assunto de imposto de renda também de ações e de outros investimentos de renda fixa e tudo mais. Boa. Eu acho que é uma dúvida que o pessoal tem, né? Não é só você pegar e investir, né? Tem toda essa parte burocrática aí, que a gente paga imposto de tudo, né? É isso aí. Então, Não tem. É o seus investimentos também duas vocês certezas que pagam. você tem na vida, né? Você vai morrer, você vai pagar imposto. É verdade, é isso. É, Mas, pessoal, é isso. A hora que liberarem lá o sistema da Receita, eu vou fazer né? um vídeo, uma Deixa um aula. vídeo, vou apontar aqui, ó. Deixar o cardzinho do canal. E na descrição também, né? O canal do YouTube. Já tem, acho que 2 ou 3 aulas lá, né? Uhum. Que é a parte de otimização. E tem mais Tem uma uma. sobre juros fixos e juros compostos. Isso também é interessante. Então, deem uma olhada ali. A gente vai estar disponibilizando conteúdo sempre, né? Uhum. Periodicamente. Periodicamente? É isso aí, periodicamente. Estamos gravando. Terminando. Terminando. Deixar preto e branco depois. É. Esse é o nosso sócio. É. Tá lá ao lado perguntando. Aí, Então vamos deixar conteúdos periodicamente, né? Ali no YouTube. Spotify também é toda semana com podcast. YouTube vai ter mais conteúdo ainda, né? Do que só é o podcast. isso aí.
E a gente ficou dois finais de semana aí um pouco mais tranquilo, por questão de Natal e de Ano Novo. Tiramos férias das gravações, Férias mas das gravações, mas trabalhando. trabalhando que nem um camelo. Não Estava tem, trabalhando não tem noção do quanto. bastante. Ainda mais Bastante. que, né, Natal e Ano Novo caiu o final de semana, então foram dias comuns. É isso aí. É isso Não aí. teve diferença. Boa, Boa. vamos Então, lá. mais um episódio, primeiro do ano, de muitos, né? Espero. A gente Muitos, cara. continue o projeto e A gente já deve estar o quê? evoluindo. Em 1.500 horas, mais ou menos? É, 1.200. 1.200? Que já dá do 1.100, eu No acho. Spotify, Alguma né? coisa assim, no Spotify. Spotify. Já tá chegando aí 1.200 aí. Que tinha Caraca, alguns episódios tudo ali que a gente isso. gravou depois, né? É. Do YouTube tem uma diferença que tem a live. Se tivesse a live também no Spotify No já YouTube teria foram duas, passado. foram Então, três. é, 3 lives no YouTube. então já teria passado aí os Assim. 1.300 horas, eu acho. Boa. É isso aí. Beleza? Então, obrigado, pessoal. Grande abraço. Feliz ano novo. Que tudo dê certo aí, mais um ano de desafios, né? É isso aí. Valeu, pessoal. Se precisarem de alguma coisa, é só chamar nas redes sociais aí. Deixa escrito aí no Aqui, ó, redes Investir. sociais, deixa o like, compartilha. Daí a Sei gente a que é força. clichê pedir isso, mas vai ajudar muita gente aqui e ajuda vocês aí com Ou conteúdo e conhecimento. é isso aí. Falou, pessoal. Até mais. Abração. Fiquem com Deus.